Olá! Como vocês estão, pessoal? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade a este estudo bíblico a respeito das profecias de Apocalipse e Daniel. Sentam-se, pessoal, porque o que vocês vão aprender aqui, pode ter a certeza que vocês jamais vão encontrar em outro lugar. Só para não esquecer, vocês podem se inscrever e deixar seus comentários e suas dúvidas e opiniões também. A segunda é a interpretação da visão da grande árvore em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor, que tinha ouvido de Daniel a interpretação da grande imagem, agora pede ao profeta que lhe diga a interpretação da grande árvore. Disse ele: conte-me as visões do meu sonho e a sua interpretação. O rei então reconta seu sonho, a narrativa ocupando 9 versos, enquanto a interpretação de Daniel preenche os 9 versos que se seguem, versos 19 a 27. Observe as palavras de Daniel: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Nabucodonosor tinha visto em seu sonho uma grande árvore, alcançando o céu, sob cuja sombra habitavam os pássaros e feras da terra. Ele tinha ouvido uma voz do céu proclamar o decreto: baixa a árvore, mas deixe o toco de suas raízes na terra e deixe 7 vezes passar sobre ele. Daniel, portanto, interpreta o significado: és tu, ó rei, verso 22. Como na visão anterior, Daniel disse a Nabucodonosor: tu és esta cabeça de ouro. Então aqui ele corajosamente diz ao monarca que a visão diz respeito a ele mesmo. Ele, Nabucodonosor, era simbolizado pela grande árvore, seu domínio de longo alcance por seus ramos amplamente estendidos, e seu rebaixamento temporário durante o período de 7 vezes foi representado pelo corte da árvore, cujo toco foi deixado preso com ferro e bronze no solo durante este período predito. Eles te expulsarão dos homens, e tua habitação serão com os animais do campo, e 7 vezes passarão sobre ti, até que saibas que o Altíssimo reina no reino dos homens e o dá a quem ele quer. O resto do capítulo relata o cumprimento histórico da visão. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. As 7 vezes da degradação do monarca tipificam as 7 vezes da longa degradação do poder mundano sob o império das bestas da profecia posterior no capítulo 7. Os mesmos impérios que haviam sido representados pela brilhante e terrível imagem são aqui representados por feras predadoras, cujo domínio, estritamente limitado pelo decreto do céu aos tempos e estações revelados da profecia, continua até a manifestação do reino do Filho do Homem. A terceira é a interpretação da mão situada na parede do palácio de Belsazar em Daniel. Capítulo 5. Na festa de Belsazar, os vasos de ouro do templo de Jerusalém foram profanados, sendo usados para adoração de deuses de ouro e de prata, de latão, de ferro, de madeira e de pedra. Foi o culminar do pecado da Babilônia. Silenciosamente, sua condenação foi escrita. Na mesma hora surgiram dedos da mão de um homem, e escreveram contra o castiçal sobre o gesso da parede do palácio do rei, e o rei viu a parte da mão que escreveu, movido pela curiosidade e consternação. O rei pede aos astrólogos que interpretem as palavras misteriosas na parede, mas nenhum deles pode fazer isso. Por sugestão da rainha, ele manda chamar Daniel. O profeta idoso está na presença do monarca idólatra. Embora recuse seus presentes oferecidos, diz: vou ler o escrito para o rei, e lhe dão a conhecer a interpretação. Esta é a escrita que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação da coisa: Mene, Deus numerou teu reino e o terminou. Tekel, tu foste pesado na balança e foste achado em falta. Peres, teu reino é dividido e dado aos medos e persas. A história, tanto sagrada como profana, registra o cumprimento da profecia. Naquela noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. O reino da Babilônia, orgulhoso, sensual e idólatra, caiu diante do poder medo-persa. Na interpretação da palavra Peres, o profeta Daniel indica claramente o nome do segundo dos 4 reinos, o dos medos e persas. Braços da grande imagem são interpretados. Como o primeiro dos 4 reinos é a Babilônia, o segundo é a Pérsia. Ao aceitar essa interpretação, construímos sobre afirmações claras na palavra de Deus,
confirmadas pelo testemunho da história. Isaías, Jeremias, Daniel, Heródoto, Xenofonte e o cânon de Ptolomeu se combinam para provar a distinção dos reinos babilônico e medo-persa, e que o segundo deles conquistou e sucedeu ao primeiro. A quarta é a interpretação do carneiro e do bode em Daniel capítulo 8. Colocamos esta interpretação antes da do capítulo 7. Pois nos dá o nome do terceiro império. O poder persa é representado nesta visão por um carneiro, enquanto o poder que o destruiu e o sucedeu é representado por um bode. O carneiro tem 2 chifres e é assim interpretado: o carneiro que viste tinha 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. O bode que veio do oeste em diante da face de toda a terra, e não tocou o solo, que tinha um chifre notável entre os olhos, e que feriu o carneiro e quebrou seus 2 chifres e o lançou ao chão, é assim interpretado: o bode bruto é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre seus olhos é o primeiro rei. Agora que sendo quebrado, enquanto 4 se levantaram por isso, 4 reinos se levantarão da nação, mas não em seu poder. Capítulo 8, 21 e 22. Exatamente a mesma sucessão de eventos históricos é novamente claramente predita em Daniel capítulo 11, versos 2 e 4. No primeiro ano de Dário, o Medo, o anjo revelador diz a Daniel: agora vou mostrar-te a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e por sua força, por meio de suas riquezas, ele despertará todos contra o rei da Grécia. A chave Apocalipse para o reino da Grécia. E um poderoso rei se levantará, que governará com grande domínio e fará de acordo com sua vontade. E quando ele se levantar, seu reino será quebrado e dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para sua posteridade, nem de acordo com o domínio que ele governou, pois seu rei será arrancado, mesmo para outros além daqueles. Os 3 reis persas que seguiram Ciro foram Cambises, Serdis e Darius Estaspies, enquanto o quarto foi Xerxes, que, muito mais rico do que seus predecessores, invadiu a Grécia e, com sua derrota, provocou a crise da morte persa. O poderoso rei conquistador do mundo que derrubou o poder da Pérsia foi Alexandre, o Grande, da Macedônia, e a divisão quádrupla de seu reino na profecia responde ao curso da história. Profecia e história concordam em determinar o Império Grego ao terceiro na sucessão de reinos, começando com o de Babilônia. A quinta é a interpretação dos 4 reinos da besta selvagem, e do reino do Filho do Homem, em Daniel, capítulo 2. Os 4 reinos da imagem, seguidos pelo reino da montanha que enche a terra, representando o reino universal e eterno de Deus, são mostrados sob um conjunto diferente de símbolos em Daniel capítulo 7, com recursos adicionais. Os 4 grandes impérios da terra aparecem sob símbolos estranhamente contrastantes para o rei e para o profeta. No primeiro caso, um idólatra mundano olhou para cima e viu uma grande imagem quádrupla do domínio terreno. Era terrível, mas atraente para ele em seu brilho. No último caso, um homem de Deus olhou para baixo e viu 4 grandes animais, terríveis apenas em sua feroz brutalidade. A identidade dos 4 reinos em Daniel capítulo 2 e 7. É evidente. O número é o mesmo, 4 em cada. O ponto de partida é o mesmo, pois cada um foi dado enquanto Babilônia era o poder governante. A questão é a mesma, pois ambos são imediatamente seguidos pelo reino de Cristo. A ordem é a mesma, pois os reinos na primeira visão, como todos admitem, são sucessivos, e na outra não há menos de 7 ou 8 cláusulas que denotam a sucessão no tempo. Mesma gradação, pois o metal mais nobre e o animal mais nobre assumem a liderança na série de animais. Além disso, os reinos em cada visão são descritos como ocupando todo o espaço até o domínio dos santos de Deus. O primeiro império é o da Babilônia, pois ao rei da Babilônia foi dito: tu és esta cabeça de ouro. Se exigirmos os nomes dos 2 próximos reinos, o anjo Gabriel continua a mensagem do profeta: o carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode bruto é o rei da Grécia. Se perguntarmos o nome e o caráter do quarto império, o evangelista fornece a resposta: saiu um decreto de César Augusto que todo o mundo deveria ser tributado. Se o deixarmos em paz, todos os homens acreditarão nele, e os romanos virão,
e levarão nosso lugar e nação. 4 reinos supremos e governantes, e apenas 4, são anunciados por nome na palavra de Deus, desde o tempo de Daniel até o encerramento do cânon sagrado. A narrativa da visão dos 4 impérios besta selvagem e do reino do Filho do Homem em Daniel capítulo 7 ocupa os primeiros 14 versos, enquanto a interpretação segue nos versos 16 e 27. Observe as palavras. Então ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Primeiro é dada uma interpretação geral dos 4 poderes da besta selvagem e do reino dos santos do Altíssimo, versos 17 e 18, e então uma interpretação mais detalhada do 4º reino. O 4º animal será o 4º reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará e quebrará em pedaços. Aqui, como no símbolo da grande imagem, uma divisão décupla do 4º ou Império Romano é predita. O reino será dividido, como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente quebrado. Daniel capítulo 2 versículos 41 e 42. Na visão posterior esta divisão decupla é representada pelos 10 chifres da 4ª besta selvagem. Entre surge outro chifre pequeno, com olhos como olhos de homem, e uma boca que fala grandes coisas, cujo chifre fazia guerra aos santos e prevalecia contra eles por um período definido. Eles serão entregues em suas mãos até o tempo e os tempos e a divisão dos tempos. Mas o julgamento se assentará, e eles tirarão o seu domínio, para consumi-lo e destruí-lo até o fim. E o reino e domínio, e a grandeza do reino sob todo o céu será dada ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Versos 25 e 27. A 6ª é a interpretação das 7 estrelas e 7 castiçais em Apocalipse, capítulo 1. O intérprete aqui não é outro senão o próprio Senhor, o mistério das 7 estrelas que viste à minha mão direita e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, Apocalipse capítulos 1 verso 20. Esta interpretação divinamente dada atribui um caráter cristão à profecia em que ocorre, pois ela interpreta os castiçais como igrejas cristãs. E a parte introdutória do livro em que estes são apresentados está tão intimamente e profundamente conectado com a profecia subsequente nos capítulos 6 e 12, a ponto de dar a este último um caráter cristão, ou para justificar a visão de que é uma profecia da história e do destino da igreja cristã. Esta conexão íntima é vista no fato de que as promessas nas cartas às 7 igrejas se relacionam com experiências e privilégios estabelecidos nas predições que ocorrem na parte profética do livro. São 7 promessas à Igreja cristã. A primeira promessa na carta à Igreja de Éfeso: ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, refere-se a uma bênção predita no capítulo 21. No decorrer da profecia, onde se descreve a cena em que a árvore da vida ocupa um lugar central. O caráter cristão que certamente se vincula à promessa deve, portanto, também se vincular à profecia, pois a coisa prometida e a coisa profetizada são a mesma coisa. A segunda promessa na carta à igreja de Esmirna: aquele que vencer não será ferido da segunda morte, relaciona-se com aquele estágio final de salvação descrito em detalhes nos capítulos 20 e 21. Tanto a promessa quanto a profecia referem-se às experiências daqueles que escapam do mesmo julgamento final. A terceira promessa na carta à igreja de Pérgamo: aquele que vencer, eu dou para comer do maná escondido, e eu lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece senão aquele que o recebe. É em uma de suas características análogas com a profecia dos 144.000 redimidos da terra, que tem o nome do Pai escrito em suas testas, e também com a profecia do capítulo 22, a respeito dos habitantes da Nova Jerusalém: eles verão sua face e seu nome estarão nas cabeças deles. A coisa prometida e a coisa profetizada são a concessão a seu povo redimido de um nome divino em uma forma escrita, pela mão do Redentor. A quarta promessa na carta à igreja de Tiatira é: aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele darei poder sobre as nações, e eles as regerá com vara de ferro. No capítulo 12.
Está uma profecia a respeito de um filho varão que deve governar todas as nações com vara de ferro, e no capítulo 19. O próprio Cristo é uma visão que exerce este poder. O governo das nações com uma barra de ferro referido nesses casos deve ser o mesmo. Como a promessa de reavivar as nações com uma barra de ferro é dirigida ao povo cristão, o ato de governar as nações com uma barra de ferro descrita na profecia deve ser algo em que o povo cristão participe. A quinta promessa na carta à igreja de Sardes: aquele que vencer, esse será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. No capítulo 7. Está uma profecia a respeito de uma multidão incontável de todas as nações, povos e línguas, vestidos com vestes brancas, lavados no sangue do Cordeiro, no capítulo 19. A noiva do Cordeiro é vista vestida de linho fino, que é a justiça dos santos, e no capítulo 21. Os nomes dos habitantes da Nova Jerusalém são considerados escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui, novamente, as bênçãos prometidas na primeira parte do livro são idênticas aos privilégios profeticamente preditos em suas páginas posteriores. A sexta promessa na carta à igreja de Filadélfia é: aquele que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e escreverei sobre ela o meu novo nome. Esta é inquestionavelmente uma promessa cristã relacionada às experiências cristãs. Daí a profecia no capítulo 21. Da descida da Nova Jerusalém saindo do céu de Deus, tendo em seu fundamento os nomes dos apóstolos do Cordeiro, deve ser uma profecia cristã, ou se relacionar com coisas concernentes à igreja cristã. Este link é claro e importante. A sétima e última promessa na carta à igreja de Laodiceia é: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Na parte final da profecia, capítulos 20 e 22, os santos vitoriosos são vistos reinando com Cristo. Eu vi tronos, e eles se assentaram neles, e eles viveram e reinaram com Cristo. A sétima e última é a interpretação da mulher, Babilônia, a grande, e da besta de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. De todas as visões na parte profética do Apocalipse capítulos 6 e 22. A da Babilônia e da besta no capítulo 17. É o único divinamente interpretado. Através da interpretação desta visão, uma porta é aberta para a compreensão do resto das visões na propriedade. A visão da Babilônia, a grande, que continua no capítulo 17, é um dos mais marcantes e importantes do livro. É uma das duas visões contrastantes na parte final do Apocalipse, a da cidade das prostitutas, Babilônia, e a da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. No caso de Kesh, a visão é mostrada a João por um dos 7 anjos que carregam um frasco. Em cada um, o objeto visto é duplamente simbolizado como uma mulher e uma cidade. A cidade prostituta está organizada em púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, enquanto a noiva, e a Nova Jerusalém, está vestida de linho fino, limpo e branco, que é a justiça dos santos, e tem a glória de Deus. Um é associado da besta, Piov, o outro do cordeiro, Apviov. Aquele está embriagado com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, o outro consiste nos santos e inclui os mártires. Um é punido com julgamentos temporais e eternos, o outro é recompensado com honra e felicidade eternas. O contraste entre eles é completo. E aqui finalizo mais uma parte deste estudo das profecias de Apocalipse, a grande e última revelação de Deus para a humanidade. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilharem e dar um curtida, e se não é inscrito, se inscreva, assim a verdade da Bíblia Sagrada chega em muitas pessoas. Valeu, até a próxima, um forte abraço.